Olá, seja bem-vindo ao módulo 4, Divulgação, Publicação e Monetização. Eu sou a Bartira Pontes e esta é a aula 2. Vamos falar sobre engajamento, alcance orgânico e campanhas? Bora! Na agenda a gente tem técnica de engajamento, uso de lives, estratégia para a promoção do seu conteúdo, importância de interagir com as pessoas, análise de métricas, diferenças entre crescimento orgânico, estratégias para maximizar o alcance orgânico e o alcance pago, como impulsionar os seus posts e essa análise de custo-benefício. Alcance e engajamento. O que é isso? Bom, alcance e engajamento são os pilares para a divulgação do seu conteúdo e do seu projeto. Aqui a gente tem 3 ferramentas para você maximizar esses pilares. Primeiro, enquete. A enquete é um formato que já traz o engajamento e o grande lance dela é que ela exige pouco esforço das pessoas. Stories e lives. Ele tem a possibilidade de trazer a audiência mais para perto. E o call to action. O call to action é o chamado para ação e dá direcionamento claro para as pessoas interagirem com o conteúdo. Vamos ver um pouquinho mais sobre eles. A enquete. A enquete, como eu disse, o grande lance é que ela traz facilidade e rapidez para a participação. Com apenas um clique, as pessoas já podem participar. Essa simplicidade incentiva a participação das pessoas e é um formato muito rápido e fácil de consumir. Os stories. Os stories, eles permitem que a gente se aproxime da nossa audiência. Normalmente, quem vê os nossos stories são os nossos próprios seguidores. Então, você publicar o story sobre o seu projeto, você vai poder dar esse calor, essa aproximação e fazer com que as pessoas acompanhem cada passo de evolução do projeto, né? E as lives vão pelo mesmo caminho, com uma característica ainda mais quente. Por quê? Porque você está transmitindo o conteúdo ao vivo e aí as pessoas vão participar diretamente, podendo fazer perguntas, tirar dúvidas. Se você trouxer especialistas e colaborações para fazer a live junto com você, vai ajudar então as pessoas a conhecerem mais sobre o que você está falando, vai dar mais autoridade. Se você colocar a live como algo frequente, vai criar o hábito e aumentar ainda mais o engajamento. Então, enquetes, stories e lives têm um potencial de aproximação e engajamento muito grande e você deve utilizar e testar no seu projeto. E para fazer com que as pessoas estejam sempre aí conectadas e participando, lembre-se sempre de chamá-las de forma direta para a ação, assim fazendo com que elas consigam entender como participar. Então, se você fez um post no feed, você pode colocar comente. Se você está fazendo uma live e está chamando as pessoas para se agendar, você fala, olha, clique aqui e receba a notificação, para quando a live começar, você ser notificado. E tem coisas mais interessantes também, como por exemplo, um conteúdo que você gostaria de que fosse divulgado organicamente, você chamar as pessoas para falar, marque alguém que precisa ver isso. Então você está dando um chamado para a pessoa já mencionar mais alguém e isso vai aumentando o alcance daquele conteúdo. Chamado para ação. Lembre-se disso. Estratégias para promoção de conteúdo. Aqui tem um passo a passo para você seguir, né? As etapas que você tem de impulsionamento, por exemplo. Então, produziu o conteúdo, publicou o conteúdo com os chamados para ação, né? Vai usar uma mídia paga, por exemplo, você tem um dinheiro para impulsionar, então você vai impulsionar esses conteúdos e aí você vai monitorar olhando os indicadores que você quer como resultado, né?
E por que que é importante, essa dinâmica de interação? Porque quando você interage no seu conteúdo, respondendo rapidamente aos comentários, provocando menções, você mostra que você se importa com o que as pessoas estão interagindo. Você mostra que você faz parte ou está promovendo esse senso de comunidade. Então a interação, ela é uma manifestação de pertencimento, né? Eu faço parte desse grupo, eu me importo. As interações são ótimos sinais para o algoritmo. Quanto mais interação, mais o algoritmo entende que aquele conteúdo é relevante. Então, essa troca rápida entre comentário, resposta de comentário, menções, vai dando a informação para o algoritmo de que aquilo tem relevância, que tem engajamento. As interações também trazem insights valiosos. Muitas vezes pode vir num comentário algo que você não tinha pensado e que vai agregar muito no seu projeto. Então, também tem o conteúdo que vem dessas interações, né? E você interagir demonstra esse profissionalismo, demonstra que você está cuidando daquele canal, você está prestando atenção. E, além disso, melhora a experiência das pessoas que estão acompanhando o seu projeto. Então, a interação e esse bate-bola, ele é muito importante em várias dimensões, desde a troca humana, do senso de pertencimento, até alimentar o algoritmo, tá? E aqui, ó, colinha. Esse slide é colinha, para você ter aqui o conjunto de métricas básicas para você acompanhar o desempenho do seu conteúdo. Para acompanhar conhecimento, que você está medindo visibilidade, você vai olhar impressões. Impressões é um indicador que mede quantas vezes o seu conteúdo foi apresentado. Alcance. Alcance mede quantas pessoas foram impactadas. No Instagram, por exemplo, esse indicador ele tem o nome de contas alcançadas. Então, contas alcançadas significa alcance. Visualização de vídeo. Quantas vezes o vídeo foi visto? E aí, cada plataforma tem o seu indicador. No YouTube, por exemplo, uma visualização é contabilizada quando o vídeo foi visto no mínimo 30 segundos ou até o final. No Instagram, um vídeo é contabilizado a visualização quando ele tem no mínimo 5 segundos vistos ou visto até o final. E aí tem uma métrica que tem um nome em inglês que é View Through Rate, que é a taxa de visualização, que indica das vezes que ele foi apresentado, quantos por cento ele foi visualizado. Por exemplo, o seu vídeo foi apresentado 100 vezes e ele foi visto 50 vezes. Isso quer dizer que 50% das vezes que ele foi apresentado, que ele apareceu, ele foi visto, tá? Então, acima de 50% é um número bacana, tá bom? Engajamento, temos métricas de engajamento. Engajamento, interação, curtida, comentário, salvamento, compartilhamento, são todos indicadores de engajamento. Cliques são indicadores de engajamento. Interesse, engajamento e interesse são sinônimos. Visitas ao site são indicadores de interesse, tá? Então, slide aí, telinha, colinha para você ter do seu lado para acompanhar os resultados do seu projeto. Alcance orgânico versus pago, polêmica. Pois é. As redes sociais, elas são plataformas cujo modelo comercial é baseado em venda de anúncio. Por isso, o alcance orgânico, que é esse alcance que a gente tem na hora que a gente posta, ele tende a ser reduzido. Por quê? Porque as plataformas querem vender anúncio. Então, a gente tem que entender o que é mídia orgânica e o que é mídia paga. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui, ó. Então, mídia paga, o que é? É compra de anúncio para promover o seu conteúdo. O que é mídia orgânica? É o conteúdo publicado gratuitamente
que já tem lá uma possibilidade de alcançar o público e de gerar engajamento. Qual que é o diferencial de cada um? O diferencial da mídia paga é que ele traz uma garantia. Como você tem um investimento em dinheiro, você tem uma garantia de impressões. Você tem até uma garantia de engajamento, reações, cliques, né? Já a mídia orgânica, ela não tem isso. Então, você pode postar o seu conteúdo, seja numa rede social, seja no seu site, mas ele não tem garantia de ser visto. Ele pode virar um conteúdo que ninguém vai ver, porque não tem garantia, porque é a mídia orgânica, tá? Quando que a gente usa a mídia paga? Quando a gente usa a mídia orgânica? Bom, a mídia paga, ela é usada sempre que a gente precisa garantir que aquele conteúdo precisa ser visto em um determinado período. Então, vamos supor que o seu projeto está fazendo uma arrecadação e você precisa arrecadar isso ao longo de um mês. É mais seguro você fazer um investimento de mídia paga, porque você vai ter a garantia de que as pessoas vão saber que aquilo está acontecendo durante aquele período. Na mídia orgânica, a gente não tem essa garantia, né? Então, quando a gente usa, sempre que a gente compartilhar um conteúdo, seja nas redes sociais ou em outros canais, a gente vai ter algum tipo de mídia orgânica. O grande lance é você ter a consciência de que a mídia paga e a mídia orgânica são complementares. Então, à medida que o seu projeto vai ganhando corpo, você vai tendo arrecadação, você pode ir considerando incluir a mídia paga nos seus investimentos e aí você poder ter essa garantia de ser visto, tá? E aqui, fazendo uma recapitulação, olhando pela perspectiva de mídia orgânica. Então você vai lá, vai divulgar o seu conteúdo sem mídia paga. Vamos olhar aqui. Produziu, publicou o conteúdo, compartilhou o conteúdo com o call to action, vai impulsionar organicamente. O que você deve usar? Hashtags, colaborações. Colaborações são super importantes para esse alcance orgânico aumentar. Hoje, quando você faz um post em colaboração ou mencionando outros perfis, os arrobas, você tem uma chance maior de aumentar o seu alcance orgânico. Então, colaborações seria uma ferramenta muito importante de considerar quando você só tem mídia orgânica, tá? Compartilhar conteúdo em grupo, em comunidade. Então, fez o post, posta na comunidade que tem um post novo, manda para os amigos através do WhatsApp, faz lista no WhatsApp também, dispara. Olha, tem um novo conteúdo no blog, tem um negócio legal que você precisa saber. Então, você impulsionar, você, em vez de você investir dinheiro, aqui você vai investir tempo para fazer o seu conteúdo chegar no máximo de pessoas possível, tá? E aí vai fazer o monitoramento, pegando aquela telinha da cola ali, ó, e vendo, teve impressão? Opa, quer dizer que teve visibilidade. Teve alcance? Quantas contas alcançadas? Quantos visitantes únicos no meu site? Quantas visitas? E aí você vai aprendendo a avaliar os seus resultados. Muito bem. Impulsionamento de conteúdo em tipos de mídia paga. Quando você está impulsionando o seu conteúdo dentro das redes sociais com mídia paga, você está utilizando anúncios sociais, social ads, né? Que são anúncios nas redes sociais. Então, o que você tem a favor? Você pode escolher seu público, você pode escolher a região, você pode escolher o período, né? Então você tem mais controle em onde e para quem e quando aquele conteúdo vai ser visto, tá? Comparado com outras formas de publicidade online, os anúncios nas redes sociais costumam ser mais baratos. Então, esse é um ponto
positivo dos social ads. Quais são os contras? Os contras é que quando você impulsiona nas redes sociais, você fica dependente das redes sociais. Você não tem outros canais para dar vazão naquele conteúdo, né? E a gente viu que um bom plano de impulsionamento, ele acaba sendo uma integração de canais. Quando você está fazendo anúncio fora das redes sociais, você pode usar banners, você pode utilizar vídeos ou links, né? E esses anúncios vão aparecer fora, em sites, em aplicativos, e você também pode fazer segmentações por contexto. O que é uma segmentação por contexto? Por exemplo, quando você quer aparecer para pessoas que estão vendo notícias de sustentabilidade. Então, o seu anúncio vai aparecer no contexto de sustentabilidade. Então, isso significa que você fez uma segmentação contextual. Isso é possível fora das redes sociais. Outra coisa interessante é que você tem uma diversidade tanto de vendedores de mídia quanto de formatos. Então, quando você anunciar fora das redes sociais, você tem mais diversidade de formatos e de vendedores. Quais são os contras? Os contras de anúncios fora das redes sociais é que, em geral, eles costumam ser um pouco mais caros, né? Mas, por exemplo, a plataforma do Google Ads, ela oferece anúncios fora das redes sociais com um custo bem competitivo do que se tem dentro das redes sociais. Então, o Google Ads é bacana. E outra dica que eu quero aproveitar e deixar é: o Google tem um projeto de financiamento de publicidade para projetos sociais. Então, você vai lá e vê Google Grants. Google, depois você busca Grants, Google Grants. E você pode aplicar e o Google te dá um fundo, uma verba de mídia na plataforma do Google Ads para você anunciar o seu projeto social, tá? Google Grants, pesquisa isso, ok? E assim a gente termina a aula 2. Te vejo na próxima aula. Até lá!